Olá, boa noite para quem está entrando. Hoje nós vamos bater um bate-papo com a doutora Maria Virgínia, uma super obstetra e uma excelente mastologista. E vamos falar sobre o Outubro Rosa, que todos sabem é uma campanha que fala sobre, que tem a intenção de alertar as mulheres contra a prevenção do câncer de mama, né, o diagnóstico precoce. Então hoje a gente vai fazer um bate-papo bem agradável e bem gostoso com a doutora Maria Virgínia, que já tá aí, eu já vou chamar ela rapidinho, tá bom? Espero que vocês gostem e quem não puder assistir, espero que assistam depois, que a gente vai deixar no YouTube e nos nossos canais, tá bom? Boa noite para todos e obrigado pela presença de quem está aí com a gente nessa sexta-feira chuvosa. Tá entrando a Maria Virgínia. Olá! Tudo bem, Vivian? Tudo bem? Tudo bem. Então, estamos nós aí no nosso sextou de quarentena, Sextou de chuva. de chuva. É isso aí. Estou de rosa e você também. Eu também. Olha, nem combinamos e estamos no mesmo tom, ó. Rosa e laranja. Rosa e laranja. É. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Eu Prazer estar aqui. Eu estava falando aqui que, além de uma excelente obstetra, você é uma excelente mastologista. Pois é, o pessoal às vezes não entende muito bem. Eu falo que eu sou, às vezes, no mundo da mastologia, eu fico até recriminada, né? Porque parece que você tem que deixar de fazer uma coisa para fazer outra, né? Como se também um fetologista ele só devesse fazer medicina fetal, né? Então, nossa primeira especialidade é a ginecologia obstetrícia, né? E depois a gente faz uma segunda especialidade, não necessariamente porque a gente não gosta da primeira, né? Porque a gente gosta de ter outros olhares. Isso eu converso até com os médicos mais jovens, né? Que às vezes as pessoas têm necessidade de fechar a gente numa caixinha, né? E compartimentar, né? É isso, é aquilo outro. Mas eu acho que a gente tem que fazer bem, né? O que a gente se propõe a fazer. E fazer o que a gente gosta, o que inspira a gente, porque afinal de contas a parte do trabalho é uma parte grande, né, da nossa vida. Então, às vezes as pessoas estranham, porque a obstetrícia, né, mais relacionada ao nascimento, já a mastologia, as pessoas, não necessariamente a gente vê só morte, né, mas as pessoas, assim, é uma coisa até natural, às vezes, das pessoas associarem com essa questão da morte. E aí parece que eu não posso estar nos dois lugares, né? Tipo, fica uma coisa assim meio estranha, mas são duas áreas que eu adoro, né? E aí agora no Outubro Rosa, né? É importante nós duas, né? Que lidamos com mulheres, né? Não necessariamente as mulheres gestantes, mas em algum momento da vida a mulher ela vai passar pelo ginecologista, pelo mastologista. Então, a gente não pode perder a oportunidade, né, de falar, né, para as mulheres sobre um tema assim tão importante quanto esse, né, que o Outubro Rosa vem chamar a atenção, né, da questão do câncer de mama, né, assim como outras campanhas que também existem aí no intuito assim de alertar e chamar a atenção, né, da população, né, para essa causa, né, vamos chamar assim. Não, na verdade, eu estava até conversando que, assim, o Outubro Rosa, ele não é mais para alertar a mulher só do câncer de mama, né? Ele serve para alertar a mulher sobre a saúde da mulher, sobre a prevenção do câncer de colo, tudo isso. Já virou uma prevenção da mulher, né, o Outubro Rosa. Sim, mas não podemos esquecer principalmente da onde ele surgiu, né? Sim, é engraçado, né, que esse movimento do Outubro Rosa, ele surgiu baseado num amor fraternal e de irmã mesmo, de laço até sanguíneo, né? Então, lá nos Estados Unidos, uma americana, ela ficou muito
revoltada quando ela teve a irmã com um diagnóstico de câncer de mama e ela perdeu essa irmã muito jovem, né, por causa da doença. E ela ficou assim, ela falou assim, não, a gente não tinha acesso a informações e qual é a melhor forma que o que a gente pode fazer para prevenir, o que a gente pode fazer para evitar, né? E esse movimento ele só foi crescendo e aí sim, né, chamando atenção até para outros tipos de prevenção necessários, né, na saúde da mulher. Acaba que o câncer de mama ele fica mais em evidência, né, por ser o câncer mais prevalente, né, na vida da mulher, né? Na vida da mulher, né? Assim, só para a gente ter uma noção, né? O câncer de mama ele é o mais prevalente quando a gente fala câncer na saúde feminina, né? Quando a gente fala de todos os cânceres, o câncer de pele não melanoma, ele é o primeiro. E depois, quando a gente tem esse recorte de gênero, né, o primeiro colocado é o câncer de mama. Então, o Outubro Rosa ele vem para trazer, né, esse alerta, e aí vindo já desde aquela época lá nos Estados Unidos, que começou com uma pessoa, por isso que eu falo que os movimentos eles são importantes, né? Então tem gente que não gosta muitas vezes dos movimentos, que parece que está incomodando, mas os movimentos, quando a gente vai ver grandes melhorias na área da saúde, ou quando começam a ser questionadas algumas práticas, mudanças de algumas rotinas, a demanda ela vem no nosso caso, que estamos falando de saúde feminina, dessa pressão, né, vamos falar, popular da própria mulher, né, que quer buscar mais informação, que cada vez mais quer conhecer melhor o seu corpo, que quer ser realmente responsável, corresponsável, né, junto ali com quem está auxiliando ali com a parte técnica, né, nesse caso nós médicas, né, sobre si mesma. Então, você vê que acompanha esse mesmo movimento, né, essa questão aí do Outubro Rosa. O INCA, né, esse ano, ele sempre dá, todo ano o INCA ele dá um número para a gente de quantos casos estimados de câncer vão ter, assim, né, a previsão. Então, esse ano, a previsão é de 66 mil novos casos de câncer de mama. Então, por isso, esse alerta, né, é importante, e esse número ele equivale mais ou menos que a cada 100 mil mulheres, 61 serão diagnosticadas com câncer de mama. E aí existem algumas coisas que a gente pode conversar sobre prevenção, sobre o diagnóstico, que é uma coisa muito importante, né? Que tipo de atitudes, né, a gente pode fazer para que a gente diminua aí essa chance, né? E o alerta é que com esse coronavírus, com o Covid, muita gente deixou de fazer mamografia, né? Parece que 40% das mamografias que são feitas durante o ano deixaram de ser feitas devido a essa pandemia. E é uma, assim, a mamografia seria um exame de rastreio para um diagnóstico precoce, né? E as mulheres não estão fazendo. Uma coisa séria, né? Um exame importante. Verdade, Vivian. Isso até foi um alerta, né? Quem quiser também, a página da Sociedade Brasileira de Mastologistas sempre tem informações muito ricas, né? Em torno do tema. E ela soltou esse alerta, se não me engano, foi hoje ou ontem. Que eles fizeram um comparativo, então, de 2019 com agora o ano de 2020, e até julho, né, 1 milhão, mais ou menos, de mulheres esse ano procuraram para fazer essa mamografia de rastreamento, que a gente chama. Quando a gente compara com o ano passado, são mais de 2 milhões de mulheres, né? Então a gente teve uma queda aí pela metade, praticamente, né, dessa procura. Eu creio, né, lógico, não por desleixo ou porque as mulheres não querem fazer a prevenção, mas por causa da epidemia, né, que a gente enfrentou.
Mas isso, de certa forma, a gente já vê impactar agora no retorno de mulheres que não fizeram essa mamografia, porque às vezes o ano passado deixou de fazer, e aí esse ano ficou sem fazer, já vindo com tumores um pouquinho mais avançados. Então, a grande importância desse rastreio, e aí também tem muito mito em torno da mamografia, que o rastreio pode levar e começa as teorias de conspiração e que não tem nada de embasado, né, em medicina baseada em evidência, de que, na verdade, a mamografia ela aumenta o risco de câncer por causa da radiação. Então, isso também já é um estudo que está muito bem provado. A gente sabe que o excesso de radiação, sim, né, ele pode ser um fator oncogênico, porque quando a gente fala em carcinogênese na formação do câncer, tem vários fatores que estão associados, mas a quantidade de radiação que é colocado ali para realizar aquela mamografia, se feita de acordo com o que é preconizado, uma vez por ano, e aí isso também tem algumas controvérsias em relação à sociedade brasileira, como que é o rastreamento pela sociedade americana, pela sociedade europeia, então é um pouquinho diferente, mas aqui no Brasil a gente recomenda que seja feito esse rastreio a partir dos 40 anos, né, uma vez por ano. Então, assim, essa incidência aí de radiação que é colocada aí na mama, ela não é suficiente para desencadear um câncer. Agora, se a mulher deixa de fazer essa mamografia de rastreamento, ela pode perder a oportunidade de cura. Porque um câncer diagnosticado precocemente, naquele estadio clínico 1, a chance de cura é 95%, 98%. Então, é importante a gente fazer essa detecção precoce do tumor, porque quanto mais tardio for essa detecção, piores vão ser as chances de cura. Então, porque a gente, em mastologia, a gente raciocina tanto na questão da mortalidade, quanto na questão da sobrevida, que a gente chama, né, sobrevida livre de doença, e um dos fatores principais para diminuir a mortalidade e para a mulher ela ter uma sobrevida maior é relacionada com o período em que você faz o diagnóstico. Então, infelizmente, a gente tem a capacidade tátil de descobrir um tumor palpando em tumores já acima de 2 centímetros. 2 centímetros já é, no mínimo, já um estádio 2, né? Então, já fica assim, mais diminui, né? Então, um tumor assim de estádio 2, né? Ele já tem uma chance de 76, 88% de chance de cura. O estádio 3, ele também vai variar aí de 20 e pouco a 40% de chance, né, de cura. E os tumores metastáticos, que a gente chama, que é aquele que a gente diagnostica o tumor, mas às vezes já diagnostica a doença em órgãos, né, à distância, né, que a gente chama de metástase, a sobrevida é em torno de 16%. Então, a importância da realização da mamografia é crucial. E aí a gente não pode cair aí nesses mitos, né, de que a mamografia ela não adianta nada. Existe uma coisa também que a gente... Alguns tumores, então eles fazem... Já tem alguns trabalhos que eles fizeram em cadáver, né, nas mamas de cadáver, eles pegaram mulheres que não têm nenhuma alteração, e eles viram nas mamas dessas mulheres que morreram de outras causas, né? E existia, às vezes, algum tumor subclínico lá. Então, o que se questiona é isso, porque alguns tumores subclínicos, eles não vão desenvolver. Mas o grande problema é que a medicina ainda não sabe qual é o tumor lá de meio centímetro, de 2 milímetros, né? Que vai desenvolver e o que não vai desenvolver. Então, às vezes tem esse questionamento, assim, no movimento anti-mamografia que existe,
falando que, na verdade, causa o câncer, ou você está tratando mais mulheres com câncer e que não precisaria tratar. Em parte, é verdade essa questão dos tumores subclínicos, mas como a gente não sabe ainda quais são aqueles que vão se desenvolver e quais aqueles que não vão se desenvolver, acaba que a gente tem que fazer o tratamento. E, de certa forma, também o tratamento inicial, ele é um tratamento muito menos agressivo. Antigamente, né, a gente vê aí da faixa de idade das nossas avós, né, então esse pessoal mais antigo, né, eles nem gostam de falar o nome, né, eles falam, aquela doença, aquilo que eu não gosto de falar o nome. Por quê? Porque os diagnósticos eram muito tardios, né, então a pessoa descobria já no estadio clínico muito avançado. Quando podia ser submetida à cirurgia, a cirurgia já era aquela cirurgia bem mutiladora, mastectomia, né? Então, perdia-se a mama, que mama, o músculo, né? Peitoral. Tudo, o músculo peitoral, e associavam logo com morte, né? Hoje em dia, quando você fala numa sobrevida de 98%, né, de um tratamento num estadio clínico inicial, é bem diferente, né? Então, a gente também tem que quebrar esse estigma de que câncer é igual à morte, né? Então, assim, o importante é a gente trabalhar nessa questão de prevenção, né? Do diagnóstico precoce, né? Que é uma prevenção secundária, que a gente chama, não é exatamente prevenir, mas é diagnosticar precocemente, para a gente não ter esses mitos ainda que permeiam, né, o câncer de mama. Então, a gente tem que olhar para isso com carinho e tem que acolher, assim, aceitar que isso existe. E o que a gente pode fazer dentro da nossa prática diária, dentro da nossa rotina anual, né, desse controle com o ginecologista, para que eu possa não estar dentro aí dessa porcentagem de Sabe o que eu risco. queria te perguntar? Assim, muitas pacientes, elas gostam de fazer ultrassom de mama, né? Anual. E aí eu queria, assim, até que ponto a ultrassom de mama, ele vai fazer esse rastreio, né? Da paciente jovem com a mama densa. Assim, se é importante pedir realmente um ultrassom de mama anual. Porque, assim, a gente sabe que a mamografia é a partir dos 40. Será que vale a pena a gente ter uma mamografia antes dos 40 anos, pelo menos para ter de 35 a 40, uma mamografia, para você ter uma mamografia básica? Olha, eu tenho essa boa. Como ela vai ser depois dos 40? O que você pode me falar sobre isso? Então, Vivian, isso aí é uma pergunta muito interessante, porque a gente está sempre associado aí o paciente, ele tem essa impressão de que quanto mais exame ele fizer, mais cuidado ele vai estar e mais prevenido da doença ele vai estar. Então, o ultrassom usado de forma isolada, né, nessas mulheres abaixo de 40, ele não é considerado um exame de rastreio. Sim. E mesmo, eu vou explicar por quê, né? E mesmo aquele combo que às vezes as pessoas pedem, já pediu a mamografia junto com o ultrassom, ela deveria ser realizada em alguns casos só muito pontuais. Porque o que assim, as meta-análises, as revisões sistemáticas, o que elas mostram? Elas mostram que você aumenta muito o custo. Então, quando a gente pensa tanto em saúde pública quanto em saúde suplementar, você está onerando o sistema com o exame. Então, às vezes você tira a oportunidade de alguém que precisaria de um exame ou de você mesmo que precisaria de um exame e vai ter a recusa por estar fazendo o exame desnecessário, porque você aumenta o custo, ou mesmo se essa paciente for pagar particular, né? Você aumenta a chance de falsos negativos, né? Desculpa. E você aumenta também a chance de procedimentos desnecessários. Então, às vezes, o ultrassom, ele é um exame muito valioso. Eu não estou falando que ele não tem valor, mas ele é um exame complementar à mamografia.
O que eu Exato. vejo na prática é que às vezes a gente tenta otimizar a vida O do tempo. paciente. O tempo. Porque às vezes você fala, você pede a mamografia, aí vai vir lá um BIHARD 0, que é uma classificação que existe, né, da mamografia. E aí vem esse BIHARD 0 aí, que significa esse BIHARD 0? Que você precisa de um exame complementar, que pode ser uma outra incidência de mamografia, uma compressão, uma ampliação, ou mesmo complementar com um ultrassom. Só que aí a paciente vai passar em consulta, depois ela volta no retorno. Depois desse retorno, você tem que pedir um outro exame. Aí ela vai ter que voltar com esse outro retorno. Então, eu até entendo a boa vontade, né, dos ginecologistas, dos obstetras, dos médicos de uma forma geral, em ir fazendo esses combões assim, de exame. Mas a gente não pode esquecer que isso pode gerar um estresse desnecessário. Então, às vezes, um ultrassom, que é um exame, e você sabe muito bem disso, ele é um exame operador dependente. Então, na mama é uma coisa muito impressionante, porque se a pessoa vira um pouquinho o transdutor de uma forma inadequada, ela cria até uma falsa imagem. E isso gera um estresse totalmente desnecessário, porque tem esse medo, né, do câncer de mama, todos esses estigmas que essa doença ela traz consigo, né? E aí essa paciente você gera um problema de saúde, porque saúde não é questão só das coisas físicas que a gente encontra. Então, a maioria das mulheres que vão ao mastologista, elas chegam apavoradas, elas chegam tensas, já não sei quanto tempo sem dormir, que não consegue mais dormir, porque apareceu um cisto no exame de ultrassom. E o cisto não é nada. Então, assim, por que não existe, né? Então o pessoal fala, pô, então o que faz, então, com antes dos 40, né? Se não é para fazer nem ultrassom, não é para fazer mamografia, não é para fazer nada. Infelizmente, a medicina, apesar de estar muito avançada em vários aspectos, existem vários aspectos que a medicina também ainda não descobriu como a gente solucionar esse problema. Então, o que acontece? Por uma questão mesmo anatômica da mama jovem, a mamografia não é utilizada no rastreio porque a sensibilidade em detectar o câncer ela é prejudicada nessa faixa de idade. Eu explico, sempre eu mostro a mamografia lá para os pacientes. A mamografia a gente vê tipo um contraste, assim. Tudo que é branco na mamografia é mama. Tudo que é preto é gordura. Conforme a idade vai passando, a lipossubstituída. Então, a gente consegue ver bem o parênquima mamário no contraste do que é branquinho ali na mamografia, que é a mama, e do que é o escuro. A mama jovem, ela tem pouca gordura. Então, às vezes você vê que é o que a gente fala de mamas densas, né? A gente vê um brancão só a mamografia. E, infelizmente, o câncer ou os tumores benignos também, a apresentação dele na mamografia é branquinha. Então, às vezes, o tumor fica escondido, né, no branco ali do parênquima mamário e você não enxerga, você não consegue visualizar. E por isso, infelizmente, o diagnóstico de mulheres mais jovens, a gente faz eventualmente em estadios mais avançados, porque a gente descobre apalpando. E aí, às vezes, tem mulher que até fala, ai, mas meu ginecologista até pediu mamografia, eu faço mamografia desde os 30, como é que nunca viu? Justamente por esse motivo. Aí sim seria como rastreio, né? Você estaria realmente irradiando a mama sem necessidade. E o ultrassom isoladamente, ele não tem essa sensibilidade. O ultrassom vai ver um cisto, um nódulo, que a paciente, na verdade, ela até já sente, né, esse nódulo. Isso. Né? E quando ela sente, existem também, Vivian, as características dos tumores na palpação. Então, o tumor benigno, quando a mulher apalpa, ele é um tumor móvel, a mulher ela fala, ai doutor, ele anda, ele até anda aqui o tumor. Então, ele é um nódulozinho móvel, ele tem uma consistência que a gente chama de fibroelástica, que é meio com uma consistência da bochecha, assim, ó. Parece como a gente do colo do útero, ela é fibroelástica.
o câncer, o tumor maligno, né, que é o câncer, ele tem uma consistência mais pétrea, ele é duro, ele é fixo, ele não anda, né? Então, assim, existem também algumas características clínicas dos tumores palpáveis que a gente fica tranquila de que aquilo não é um tumor. E a respeito dos cistos, eu tenho um amigo que ele fala que ultrassom de rotina é bom só para manter o consultório do mastologista sempre em dia. Porque sempre vai ter cisto. Então, é uma alteração muito prevalente, ela é mais prevalente entre os 35 e os 55 anos. E assim, ter um cisto, 10 cistos, 20 cistos, é a mesma coisa. Ter um cisto, ter 10 cistos, no ultrassom do ano seguinte ter 5 cistos não significa que melhorou, que curou. Você repetir, ter mais cistos. Então, assim, tem uma característica familiar, né? Essas alterações císticas da mama. E como as mulheres antigamente não faziam esses exames, né, com tanta frequência quanto as mulheres hoje em dia fazem, então, às vezes, sua avó tinha, sua bisavó tinha e morreu de 90 anos com acidente vascular cerebral, de infarto, morreu de outra coisa e nunca soube que teve cisto na mama, né? De forma geral, os cistos simples, né, são considerados assim, e o cisto também tem uma característica na palpação, que ele é um pouco macio, e aí a gente só faz procedimento em cistos, que é a punção que a gente faz, quando esse cisto é muito grande e ele comprime o tórax, a mulher começa a ter dor, é uma coisa que assusta bastante, porque o cisto, às vezes a mulher, ela dorme sem nada e ela acorda, como é líquido, né? O cisto é um tumor com água dentro, então ele cresce. E aí a mulher, quando ela acorda com aquilo ali, uma laranja no peito, ela já fala, nossa, eu tô com câncer, né? Mas o câncer, ele não cresce dessa forma, né? Então, assim, teoricamente, o ultrassom das mamas uma vez por ano, isso não teria necessidade, mas a gente vê muita ansiedade nas pacientes querendo fazer todos os exames, e a gente também, olhando pelo nosso lado de médico, assim, a gente vê que tem muitos colegas que fazem uma medicina defensiva, que a gente chama, porque hoje em dia a gente sabe que tem muito processo, né, médico, então às vezes tem gente que pede muito exame, porque se a paciente desenvolver algum tumor, um câncer no futuro, não vai ser culpa dele, porque ele pediu o exame. Só que não tem valor mesmo legal, né? Se não tivesse esse exame, esse médico ele já teria a sua defesa, porque as evidências científicas elas mostram que não existe benefício a gente fazer esse ultrassom. E é aquilo que eu falei, muito contrário, às vezes a gente gera um estresse desnecessário do ponto de vista psíquico na mulher, de ficar, às vezes tem mulher que tem cisto, ela fica lá, eu sempre vejo ter uma paciente que ela fala que ela é a mulher cactus, igual tinha mulher fruta, ela fala que é uma mulher cheia de água por dentro, que ela tem várias bolinhas, mas ela falou que isso já foi um motivo de muito estresse na vida dela, porque ela ficava o ano inteiro na expectativa de fazer ultrassom de mama, porque ninguém nunca tinha explicado para ela que cisto não vira câncer, né? O câncer, ele nasce câncer. Então, o câncer, ele é câncer quando ele é 1 milímetro. Nódulo benigno não vira câncer. É igual se a gente fizer... Mioma. Isso, Vivian. Se a gente fizer analogia com mioma, o mioma, ele é um tumor benigno. Pode ser que a pessoa precise de cirurgia por outros motivos, mas o mioma, ele jamais... né, vai virar um câncer, é outra linhagem celular, é outro mecanismo que esses tumores vão sendo, né, formados. Então, e aí entra de novo, batendo na tecla lá, né, a mamografia para detecção precoce, porque a gente faz diagnóstico de tumor de 1 milímetro, 2 milímetros, tumores muito pequenos, né? Eu tenho umas perguntinhas aqui. O câncer de mama, ele causa dor? Na maioria das vezes, não. O câncer de mama, ele vai causar dor se ele já for um estadio clínico avançado,
e aí ele vai começar a comprimir as estruturas adjacentes, né, em volta. Então ele começa a comprimir o peitoral, se é mais nessa área aqui da axila, ele pode comprimir vasos, ele pode comprimir nervos, e aí a mulher começa a ter dor. Mas aí, objetivamente, você já está vendo o tumor. São tumores, você está palpando, você está vendo. O tumor inicial, ele não tem sintoma. A gente até gostaria que doesse. Eu gostaria muito, né, que doesse. Mas a maioria, isso é uma outra coisa que é um dos tops procuras por um mastologista, são as mastalgias, né? Mastalgia, exatamente. Então, muita gente tem dor na mama. Existem várias causas de mastalgias, né? Tem cíclica, mas aí é outro assunto até. E a maioria das mastalgias não tem nada a ver com câncer, não tem nada a ver com câncer. Então a gente até gostaria que o câncer doesse, mas assim, quando ele chegar nesse ponto de causar dor, ele já está um tumor que ele é perceptível, ou que causa algum outro tipo de incômodo, edema no braço, alteração da pele, né? A gente chama daquela pele de pudorange, que é tipo casca de laranja. E alguns sinais também que a mulher pode ficar atenta, né? Que às vezes vem antes da alteração de palpação. Então, como a eversão da papila, que é o biquinho do peito, né? Então, às vezes o bico é... Porque tem gente, não é todo mundo... Quem tem o mamilo invertido... Não precisa ficar assustado. Isso aí é anatômico também, é de você. Mas se você tem um mamilo que ele era para fora, né? Mais protuso, e ele retrai, também é um sinal de alerta, mas assim, dor só vai vir já com esses sintomas associados na maioria das vezes. Você estava falando sobre o BIRAD zero, e esses dias uma paciente mandou uma mensagem assim para mim: doutora, deu BIRAD 2, é devido à minha prótese? Então, assim, ter uma prótese mamária, ela vai classificar essa mama em qual classificação do BIRAD? Então, é igual eles classificam da mama densa, né? Eles colocam, às vezes, a mama densa como BIRADS 2 também. Com BIRADS 0 também. E, na verdade, é BIRADS 1. Se você não achou nenhuma alteração na mama, você vai colocar como BIRADS 1. Né? Então, assim, como que é essa classificação? O BIRADS 0 é quando você necessita de uma complementação de exame, como eu já disse. O BIRADS 1 é quando no exame você não vai achar nenhuma alteração. Você não acha nada, é tudo normal, não acha nenhum pontinho. O BIRADS 2 é quando tem alguma alteração na mamografia ou na ultrassom, mas essa alteração é benigna. Então, nessa estão incluídos os cistos, algumas calcificações que são calcificações benignas, que a gente chama. E aí tem gente que classifica a prótese, mas na verdade você vai classificar a mama, você pode classificar ali como um achado, né, na mamografia que você evidenciou ali a prótese. Seria BIRADS 1, né? E assim, Vivian, é muito interessante como tem gente que ainda faz imagem, por isso que eu bato na tecla, eu falo com meus pacientes. Não dá para fazer ultrassom, e isso eu estendo até para a área da obstetrícia também, né? Não dá para fazer com Steve Wonder, com gente que faz um cursinho de fim de semana de ultrassom e acha que é ultrassonografista, porque é uma coisa muito séria. Então, infelizmente, o BIRADS, né? Que a sigla significa Breast Imaging Report in Data System. Isso que significa. Então, é uma forma assim de... Na verdade, quando ela surgiu, foi até para ter como se fosse uma validação entre os próprios radiologistas, né? Mas a gente vê que tem gente... Né? Isso, uma padronização. A gente vê que ainda tem pessoas que fazem ultrassom e não classificam como BIRADS. Isso é uma coisa, assim, inaceitável. Colocam... Então, assim... Como que eu, como mastologista, que preciso fazer diagnóstico de lesão não palpável, então não palpável, quem vai ver é o ultrassom, quem vai ver é a mamografia.
como que eu posso confiar, do que eu brinco, né, nos ultrassons e nas mamografias Steve Wonder, né, que a pessoa finge que vê lá, mas não está vendo nada, e sequer sabe, ou que tem uma classificação. Ou, às vezes, classifica de forma inadequada. Então, às vezes, os residentes sabem, às vezes eu truco os exames. Eu falo, isso aqui não, eu reclassifico. Eu pego o exame e reclassifico. Só que, assim, mamografia é fácil de eu reclassificar, porque a mamografia é uma foto. Vendo, né? É uma foto, é. Então, a foto eu tenho como reclassificar. Agora, o ultrassom, a pessoa ela vai me mandar a imagem que ela quiser. Então, às vezes... ela não tá vendo, né, no movimento. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes a mulher tem um mamilo muito protuso, dá uma sombra na hora que você vai fazer o exame. E aí ele coloca ali como um nódulo especulado. E aí você tem que falar para a pessoa, não, você vai fazer ultrassom com uma pessoa tal, que a gente chama de ultrassom de second look, que a gente chama, que é quando a gente pega e pede para o ultrassonografista olhar exatamente aquela área, você fala, olha com cuidado essa área para mim, porque eu tive uma informação de um exame que isso tem nada, e às vezes não tem nada. Mas até aí, de novo, a saúde mental da paciente foi para o espaço, porque ela ficou louca, né? E aí, continuando, né? Aí o BHARDS 3 já é quando é uma chance menor que 2%, que são esses nódulozinhos benignos, algumas calcificações, né? Que também são mais para benigno, mas você não pode afirmar como essas alterações do BHARDS 2 de que isso é benigno 100%. É do bem, né? Mas assim, é bem baixo, que são aqueles que a gente acompanha de 6 em 6 meses. Né? E aí depois tem a classificação 4 e 5 do BHARDS. O 5 é aquele exame que assim você tem quase certeza. Quase certeza. É 90 e mais de 95% de chance de ser o BHARDS 5. E entre esses 2%, né? Esses 2% e esses 95% tem o BHARDS 4. E aí a gente classifica em A, B e C. 4A, 4B e 4C. Mas assim, é muito complicado um radiologista ou, sei lá, o médico que fez o curso de ultrassom, que aí, né, de fim de semana e faz ultrassom, não me informar adequadamente sequer a classificação. Então, às vezes, o mastologista, a gente fica numa sinuca de bico, porque o exame físico não tem nada. Você está procurando fazer uma detecção precoce. A qualidade também da mamografia. Então, tem muita mulher que fala, eu odeio a mamografia porque ela aperta. Eu falo, apertou porque tá bom. Porque o que acontece? Quando a mulher ela vai lá colocar a mama lá para fazer a expressão, geralmente são duas incidências, né? Que é uma que aperta a mama nesse sentido, que é a médio lateral, que na mamografia a gente vai ver o que é em cima e o que é embaixo. E a compressão crânio-caudal, que a gente fala que é quando aperta a mama assim, né? Então, o que eu preciso? Lá atrás que eu expliquei do parênquima da mama, que é tudo branco, e aí é entremeado por gordura, que é a parte preta ali da mamografia. Quando você aperta pouquinho, então eu faço isso assim, eu não consigo fazer esse parênquima mamário dispersar. Espalhar. Então, assim, tem que apertar para conseguir. E existem algumas incidências específicas que a pressão é maior ainda, né? Como na compressão localizada. Porque numa arinha específica, você vai comprimir aquela arinha específica, né? Às vezes as mulheres... Mas eu falo, gente, mesmo que doa um pouquinho, né? Porque a maioria fala que não, não, doutora, é muito suportável. Mas a gente vê muita mulher, não, doutora, não dá para pedir ultrassom? Pede ultrassom desse ano passado eu já fiz a mamografia, dói demais apertar, mas, gente, é uma dor que é rapidinho, uma vez por ano. Acho que dá pra... É lógico, pode ser mulher que tenha mais, né? Sei lá, tem fibromialgia, alguma coisa, mas, de forma geral, pensa bem, uma coisa que reduz em 30% a mortalidade, se você só analisar isso. Que se você tiver alguma coisa, você vai diagnosticar e ter 98% de chance de cura,
uma apertadinha, né? Dá para sentir, né? Eu acho que aí é focar assim nos aspectos positivos, né, do que esse exame vai agregar para sua vida, né? Não focar no negócio, ai, dói muito, né? Então a gente tem que pensar assim, né? Em relação a isso também sobre até o estadiamento, a classificação, quanto tempo leva o câncer para, vamos assim, para desenvolver, vamos dizer assim, aumentar o Olha, estadiamento? essa pergunta também é ótima, sabe? E aí que entra também a questão de como fazer o rastreio, né? Então, Exato. tem um grande estudo, ele chama Two Country Study, estudo de dois países. E ele avaliou justamente isso, o tempo em que um câncer subclínico vai se tornar clínico, um câncer clínico, né? E aí tem uma variação em relação à idade. Então, assim, o câncer, de forma geral, assim, se a gente for pegar uma curva, né? Então, tem várias curvas matemáticas, tal. A curva do câncer de mama, eu não aprendi na matemática, eu aprendi na mastologia. Chama curva Gonspesiana. Porque ela tem um crescimento assim e depois ela tem um crescimento assim, ó, muito retilíneo, de duplicação tumoral. Então, a gente fala que um câncer palpável de 2 centímetros, ele pode ter até 10 anos já que você tem o câncer, quando ele tem 2 centímetros. Porque ele vai, geralmente, essa chance de... Por isso que a gente faz, às vezes, o controle de 6 em 6 meses, e aí as pacientes ficam, ai, mas eu quero fazer de 3 em 3 porque eu tô com medo. Eu não vou notar se ele cresceu, se ele mudou, se eu acompanhar. Até existe uma coisa que chama câncer de intervalo, mas isso também a gente não vai pegar as exceções, existe isso. Mas esse estudo, o que ele viu? Ele viu que entre a idade de 40 e 49 anos, esse câncer subclínico, vamos chamar, que ele tem ainda 1 centímetro já, centímetro, e ele vai ficar palpável 2 centímetros, ele vai dobrar de tamanho, ele vai demorar 1,7 anos. Na faixa dos 50 aos 59, 3,3 anos. E na faixa de 50 até 59, a 3,8 anos. Então, que dá quase 300 dias, né? Então, as pessoas ficam assim, quando às vezes eu falo isso para a paciente, ela fala, gente, não é possível. Como isso? Eu já convivo com isso há muito tempo? Sim, já convivo. Se você fez o diagnóstico clínico. Então, assim, a gente, lógico que tem essa questão da faixa de idade, mas a gente, considerando todo mundo, e por isso que o BIRADS 3 ele é de 6 em 6 meses, então, em 6 meses talvez eu já consiga ver, então é um tumor que ele tinha 0,3, aí depois de 6 meses ele tem 0,6. E aí a paciente fala, ai, doutora, mas por que a gente não tirou, então, quando tinha 0,3? Eu não estou falando de imagem suspeita, estou falando de imagem que é aquela chance de menor de 2%, que é o BIRADS 3. Mesmo você vendo essa prospecção e aí pedindo uma biópsia porque teve um crescimento ou uma mudança de tamanho, enfim, você não tem um impacto na sobrevida e nem na mortalidade, porque você ainda vai classificar esse tumor como estádio clínico 1, né? Uhum. Então, por isso que tem esse tempo. Então, e aí depois que ele atinge essa curva, que ele vai crescendo, vamos chamar assim, ele vai meio que duplicando a cada período, quando ele chega num tamanho grande, não é que ele vai de 10 para 20, aí ele vai nessa curva gonspesiana, aí o crescimento é lento, é mais lento, depois de determinado tamanho, né? Então, tem um 7, aí você não vai ver ele dobrar de tamanho, assim. Mas, assim, é muito importante esse alerta, principalmente para as mulheres jovens, de quando identificarem algum tipo de tumor, porque a gente vê, às vezes tem um negócio que o ginecologista ele não quer mandar para o mastologista. Eu já vi paciente falando assim, ele não manda porque tem medo de você roubar o paciente. Eu falei, hã? A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei chocada, né?
Eu falei, imagina, não tem nada a ver. Mas eu acho que é importante a visão do mastologista, porque a gente vai fazer um exame físico mais detalhado, a gente vai ver a classificação de risco dessa paciente, se ela entra no risco global, né? Ou se ela tem algum fator de risco adicional em que a gente precise, nesse caso, individualizar o rastreamento, a prevenção. Mas assim, ele na verdade ele vai assim, só que o que é a dificuldade? De 1 milímetro, ele ainda passa para 2 milímetros. 2 milímetros vai 4 milímetros. 4 milímetros, 8 milímetros. Isso está passando anos, né? 8 milímetros, aí ele já vira 1,6 centímetros, 16 milímetros. O interessante desses milímetros é que, igual agora, alguém está perguntando sobre um tumor de tireoide. Mas assim, a gente não vai falar sobre isso, mas eu quero só explicar isso. Se você, no tumor de tireoide, vamos supor, é igual é um ultrassom feito diagnóstico, certo? Um nódulo de tireoide. Esse nódulo de tireoide, ele pode ter 0,6 hoje, pode ter 0,7 amanhã, porque alguém está fazendo esse exame. Sim! O tumor de mama, com raio-x, é a foto. Então, 0,6 para 0,7 é isso. Não é igual ao ultrassom, que você mede essa caneta, para você tem 1 e para mim tem 1,1. Tanto é, Vivian, que a gente só considera crescimento se ele dobrou de tamanho ou ele ficou no ultrassom com 30% do tamanho que ele tinha 6 meses atrás. Sim, então, às vezes também considerar, tem um erro, porque é uma pessoa, é a pessoa que faz, né? Depende operador de dependente. E aí que é Exato. importante também, assim também, como tudo que depende de ultrassom, pega na mão do ultrassonografista, do bom ultrassonografista e vai com ele. Não fica marcando. Esses 6 meses eu marquei com o Joãozinho, doutor João, no outro eu marquei com o doutor José, no outro eu marquei com a doutora Maria, doutora Ana. Não. Vai, faça com o mesmo, porque você já tira um viés, você tira o viés do aparelho, que já está fazendo no mesmo aparelho, já tira o viés do operador, né? Então, é um cuidado a mais e que a gente deve explicar, porque a paciente, às vezes, não se liga nisso, porque ela não tem essa informação técnica, né? Ela vai marcar, às vezes ela marca no que está mais próximo, enfim. Mas isso também as pacientes falam. Então, às vezes, a gente chega lá, elas todas felizinhas. Ai, doutor, o tumor do ano passado, o nódulozinho benigno, media 0,8, agora tá com 0,6, diminuiu. A gente fala, não, tá igual, tá estável. Tá igual. Assim como se tivesse 0,7 e fosse para 0,8, a gente consideraria que ele tá estável, a gente não consideraria que ele cresceu. Né? Então, isso é importante também, né? Uma orientação. Então, além da mamografia de rastreio anual depois dos 40 anos, se existir necessidade de algum tipo de controle ultrassonográfico, seja complementar ou seja porque já pediram, porque tinha um nódulo e aí você faz esse segmento, fazer com o mesmo operador, com o mesmo médico, com o mesmo profissional. Exato. Isso serve até para nossas gestantes, né? Sim, gestante também, porque aí se não começa, aí fiz com aí o percentil do peso tá tanto, depois o percentil tá do outro tá tanto. Tem percentil, né, amiga? Porque no obstetrícia também tem os ultrassons Steve Wonder, que eu falo, né? O nome do pai, filhos, né? Não vê nada. Que muda de idade, o bebê fica mais velho, fica mais novo. Isso, e a paciente fica super confusa, né, nessa, né? Exato. Como prevenir o câncer de mama? Olha, você vai ficar surpresa agora. Porque o que acontece? Você vai ficar surpresa e feliz com o seu jeito de viver, que eu sei. Então, o que acontece? A gente acaba que fala mais da mamografia, que é o diagnóstico precoce, detecção precoce, que a gente chama de prevenção secundária. É o que isoladamente tem o maior impacto. E aí, existem fatores de risco e fatores e coisas de prevenção que a gente pode fazer, alguns não mutáveis e alguns que são mutáveis, que a gente chama.
Então, o que a gente pode mudar? Então, tem um grande estudo que ele foi feito de retrospectivo de 1997 até 2017 e que fala sobre a atividade física. Então, esse foi, na verdade, retrospectivo, não, é uma meta-análise, né? Uhum. E analisou quase 70 mil mulheres. E chegou à conclusão que a prática de atividade física de 3 a 4 horas semanais, 3 a 4 horas semanais, ela pode diminuir o risco de câncer de mama em 30 a 40%. Então, prevenção de câncer, atividade física. 2, controle do peso. Então, a gente sabe que a obesidade, ela também está relacionada com câncer, até porque o câncer, ele tem uma das questões da carcinogênese é a exposição da glândula mamária ao estrogênio. E a gente sabe que a gordura periférica, né, ela faz uma conversão estrogênica. Então, são mulheres que estão submetidas a um estímulo maior estrogênico. E se essa obesidade é pós-menopausa, esse risco aumenta mais ainda. Então, eles consideram que um ganho de peso acima de 20 quilos na pós-menopausa aumenta o fator de risco para o câncer de mama. Então, a gente tem que ficar de olho nessa questão da atividade física, do controle do peso e da ingestão de bebida alcoólica, que isso também tem um estudo. Aí a gente fica triste, porque não, né, que a gente faz o uso abusivo, mas esses trabalhos, eles falam que o uso do álcool, né, que seja, eles fazem um cálculo por grama. Então, tipo, se você consumir 10 gramas de álcool, né, que tem lá na composição, você pode estar aumentando em 10% sua chance de ter câncer de mama. E aí eu fui atrás, uma taça de vinho tem 14 gramas de álcool. Aí eu, nossa, mas tudo, já deu a cota, explodiu a cota, né? Então, assim, esses hábitos de vida, ingesta, outra coisa que tem em relação a estilo de vida, né? A ingesta baixa de gordura saturada, né? Desse tipo de gordura, 14 gramas, Lula, 14 gramas, uma taça de vinho. Então, esses fatores são os que a gente pode trabalhar, né? Porque os que põem em risco eu não vou conseguir trabalhar. Então, o que é fator de risco para o câncer de mama? Então, ficar a menarca precoce, então quando fica mocinha, né, minha primeira menstruação muito cedo, e a menopausa tardia, porque a mama fica por um período mais longo sob exposição estrogênica, então você aumenta o risco, mas isso a gente não controla, né? História familiar, apesar de que 90% dos cânceres não têm origem genética ou familiar, né? Mas se você tem história familiar, você não tem como controlar isso, você tem como agir na epigenética, que através desses hábitos de vida, né, você pode até controlar, né, que esse gene se silencie ou esse gene se manifeste, mas é uma coisa que você não dá. E o envelhecimento, que a gente não pode mudar. Então, quanto mais ficando, e aí a atenção para as mulheres após os 50, que é quando tem um aumento aí da incidência de câncer de mama. Apesar da gente ficar mais assustado com mulher jovem, porque é um negócio que marca muito, a maior incidência são nas mulheres mais velhas, já após os 50, né, e 60 anos, que tem essa incidência um pouquinho aumentada. Mas isso a gente também não pode controlar. Agora, a atividade física, o bom controle do peso, e esses hábitos alimentares saudáveis, em gordura, em consumir uma alimentação com baixa quantidade desse tipo de gordura saturada, tem um impacto que não é desprezível.
Eu considerando... estou me prevenindo, então. É Tá, isso, você está se prevenindo. Então, assim, a gente parece que nunca, que não tem uma prevenção, só tem essa prevenção com o diagnóstico precoce, mas os trabalhos, tem muitos trabalhos falando dessa questão do comportamento do indivíduo, e inclusive tem alguns trabalhos mostrando até em gêmeos idênticos que existe uma diferença se um gêmeo ele tem um comportamento e o outro tem outro comportamento, as chances, um às vezes tem câncer e o outro não. O outro não. Então, a gente tem essa parte, essa bagagem genética, mas muito dos nossos hábitos, e aí hoje em dia, né, o pessoal come muito fast food. Isso tem diferença até na incidência de câncer, Vivian, de países ocidentais com orientais. E não é por causa da genética, porque nos Estados Unidos, por exemplo, é maior do que no Brasil a incidência de câncer. E aqui no Brasil, que às vezes tem um comportamento meio americanizado, né, é diferente do Oriente. Mas quando você pega uma oriental e coloca ela no estilo de vida americano, por exemplo, lá dos fast food, muito coisa com conservante, corante, essa alimentação que tende aí à obesidade, o sedentarismo, elas também começam a se comportar também, aumenta. Então, assim, é essencial esse tipo de prevenção, que quando a gente fala de câncer, que é o que a gente pode fazer, na verdade. Sabe o que eu queria falar um pouquinho? Que faltam, assim, 4 minutinhos. Sério? Acredita, passou muito rápido, né? Assim, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de câncer de mama, como que pode ser feito? Eu acho que isso é importante e, assim, as mulheres gostam de saber, né? Sim, então, vai depender do diagnóstico, do estadio clínico que você fizer o diagnóstico. Então, se você faz um diagnóstico precoce, no estadio clínico 1, por exemplo, você não vai precisar ser submetida, de forma geral, à mastectomia, você vai fazer um setor mamário, vai fazer uma avaliação da axila, que é o linfonodo sentinela que a gente chama, mas provavelmente não vai ter esvaziamento axilar, e provavelmente não vai fazer quimioterapia nesse estágio. Né? Então, é mais uma coisa, diagnosticar precoce, você tende, além da sobrevida, de baixa mortalidade, você tem uma cirurgia que é menos mutiladora, menos agressiva e talvez não vá ter necessidade mesmo de quimioterapia. E de acordo com o estadio clínico, com como vai evoluindo aí no momento de diagnóstico, a gente tem essas armas aí terapêuticas, né? Então, a gente tem a cirurgia, a gente tem a quimioterapia, a gente tem a radioterapia, a gente tem a hormonioterapia, e a gente hoje em dia tem as terapias-alvos, né? Que são as medicações mais modernas, porque hoje em dia a gente não fala só do estadio clínico, a gente fala do nome do tumor e do sobrenome dele, que é o subtipo, se ele é triplo negativo, se ele tem receptor de hormônio ou não. Então, através dessa análise do tamanho do tumor, se tem tumor na axila, qual que é o subtipo desse tumor, se ele é um luminal A, luminal B, triplo negativo, HER2, que são esses subtipos moleculares que a gente chama, que a gente vai fazer um tratamento mais adequado. Então, pode ser só cirurgia e rádio, pode ser só a mastectomia, pode ser que tenha que fazer quimioterapia antes para a gente reduzir o tumor para ter condição de operar depois. Então, vai depender do estadio clínico e do subtipo tumoral, mas a gente tem várias estratégias e várias ferramentas, né, atualmente, para fazer o tratamento do câncer. E a gente também, hoje em dia, tem as cirurgias oncoplásticas. Então, mesmo em algumas situações em que, num passado, né, a mulher ela perdia a mama e não tinha possibilidade de reconstruir, hoje em dia a gente também tem essa possibilidade, em alguns casos, de ter esse ganho estético, né, que a gente fala da cirurgia reparadora, né, então a cirurgia plástica reparadora. Então, tudo isso vai depender do estadio clínico, né, mas o medo não pode paralisar as mulheres
de procurar um mastologista. Então, a gente tem que tirar esse estigma, porque tem muita coisa para fazer, a chance de ficar curada é muito maior, e a tranquilização também, de você poder passar um ano aí tranquila, que eu não tenho nada, não acharam nada na minha mama. Às vezes, fazer uma consulta quando tem alguma alteração com o mastologista, só para passar com o mastologista mesmo, para ver se ele identifica alguma outra coisa, eu acho que é bem interessante. Principalmente depois dos 45, 50 anos. Eu acho que vale a pena, né? Esse olhar aí do mastologista no cuidado. Perfeito. Amiga, tá acabando. Amei. Ah, eu também. Muito obrigada. Amei. Foi muito bom. Você fala muito bem. Parabéns. Que bom. Viu? Não falei muito, né, Vivian? Não falei muito, não, né? Melhorou muito. Tá ótimo. Eu sou a rainha do né. aprendendo a falar, né, gente? Como é difícil a gente se expressar. Mas a gente está aprendendo. Verdade. Estamos nos moldando aos novos tempos.